Nós cremos em um Deus que é soberano. Cremos em um Deus que não é homem para mentir. Cremos em um Deus plenamente confiável. Mas ainda assim, muitas vezes nos vemos com medo das circunstâncias. Vemos o nosso coração ser guiado pelo medo ao invés de sermos guiados pela fé. E Números, capítulo 13, nos mostra algo muito profundo sobre isso. O problema não era a força dos gigantes que viviam ali na Terra Prometida, mas o tamanho da fé daqueles que foram enviados por Deus. Então, na verdade, a maioria das vezes, 100% delas, né? O problema não vai estar na promessa feita por Deus, mas no tamanho da fé do nosso coração e pelo que nós temos deixado o nosso coração ser guiados, se pela fé ou se pelo medo. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você tem enxergado as circunstâncias da sua vida pela ótica do medo ou pela ótica das promessas de Deus? Em Números capítulo 13, verso 30 diz: Subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos possamos crescer em fé e em intimidade com Ele. Contextualizando um pouco o capítulo 13 do livro de Números, o povo de Israel estava às portas da terra prometida. Já haviam saído do Egito, passado pelo deserto, vivido promessas, milagres, e agora eles estavam prestes a finalmente desfrutar da promessa de Deus. Então, Deus ordena a Moisés que envie 12 homens, um líder de cada uma das tribos de Israel, para que vá à frente fazer uma vista prévia, tipo uma checagem da terra prometida, antes de que todos fossem para lá. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando Deus envia esses espias, e a Bíblia chama esses homens de espias, porque eles foram realmente ver ali, espiar, né, o que a terra tinha ali e como seria, enfim, previamente, antes deles entrarem de fato na terra prometida. Quando Deus envia esses espias, não foi para decidirem se eles de fato iriam, né? A promessa já estava declarada. Eles iam, né? Porque Deus já havia feito essa promessa e Deus não é homem de voltar atrás, né? Então não era para eles decidirem se iriam ou não, mas para confirmar o que Deus já havia prometido. Então, dos versos 1 a 20, a Bíblia conta que Moisés orienta cada um desses líderes que vão a essa terra espiar, né? O que nela tem, se é uma terra próspera, quem vive lá, como são as pessoas que vivem lá, se as cidades são fortificadas, como ela funciona, né? Como é a terra prometida. E num primeiro momento, né, quando a Bíblia nos conta isso, a gente tende a pensar, uai, mas que estranho, né? Deus já havia determinado, dado a ordem para que eles fossem para a Terra Prometida, já haviam feito a promessa para eles dessa terra. E qual a necessidade de Deus enviar, né, 12 espias antes para ver como seria, se Deus já sabia como era a terra, né? Deus já sabia que era uma terra que mana leite e mel, ou seja, que era uma terra próspera, que era uma terra fértil, né? Deus já sabia de tudo isso. E por que então que ele ainda assim ordena que os 12 líderes vão à frente para ver previamente como eram as cidades, né? E aí a gente vê mais à frente que, na verdade, aquilo foi feito, né, foi determinado por Deus como um planejamento estratégico mesmo. O propósito nunca foi questionar a promessa de Deus, mas fazer esse levantamento estratégico para revelar os corações dos israelitas. Porque Deus é Deus e ele já sabia como o povo ia reagir, né, diante do que encontrariam ali. Então ele se antecipa para que ele conseguisse fazer com que o povo seguisse de fato para a Terra Prometida. Mais à frente, nos versos 21 a 25, a Bíblia nos conta que esses homens voltam, confirmando que de fato a terra era próspera e fértil. Né? Eles voltam trazendo ali frutos daquela terra e confirmando o que Deus havia dito. De fato, a terra mana leite e mel. Mas dos versos 26 a 29 acontece algo que é crucial nesse capítulo. Porque os homens que haviam ido, né, os espias que haviam ido ali ver a terra prometida,
voltam com um relatório positivo com relação à terra, né, confirmam que de fato a promessa é válida, né, no sentido de a terra ser próspera, como Deus havia prometido, mas trazem também um relato negativo, né, informam que naquela terra viviam gigantes e pessoas muito fortes, ou seja, vem um relato de uma confirmação da promessa, mas ao mesmo tempo misturada ali com o medo do que eles haviam encontrado. E então, adiante dos versos 30 a 33, nós temos depoimentos diferentes daqueles que haviam ido à frente. Né? Nós temos Caleb com uma visão e os demais com outra visão. Né? Enquanto o povo estava afirmando ali um depoimento totalmente negativo, falando que na terra haviam gigantes, que não, né, eles não conseguiam, que eles eram feitos gafanhotos perto dos gigantes, que seria impossível tomar aquela terra, tendo em vista as pessoas que ali viviam, né, que eram fortes e, enfim, a luta seria impossível. Caleb traz e vem com uma mensagem positiva, né? Ele escolheu olhar para a promessa de Deus e não para o medo. Então ele diz, né? A Bíblia conta que ele diz: subamos animosamente e possuamos a terra. Ou seja, Caleb em momento nenhum negou a existência dos gigantes, né? Ele reconhece que sim, haviam gigantes na terra prometida e que de fato talvez isso fosse um obstáculo, mas ele escolhe simplesmente não colocar o medo, né, dessas novas circunstâncias aí das quais eles ficaram sabendo, acima da promessa de Deus. Ele olha para o que Deus havia prometido, ele olha primeiro para Deus, né? É como se ele falasse: tudo bem, tem gigantes, mas Deus já prometeu, a terra é nossa, independente do que ali estiver, né? É, é promessa de Deus e isso vai se cumprir. Então ele escolhe ser guiado, né, deixar o coração dele ser guiado pela fé e não pelo medo. E em contrapartida, a visão dos demais que escolheram olhar para o medo, né, olhar para os gigantes e não para a promessa de Deus, revela ali para nós, né, que nós leitores, muito mais como eles se viam, né, do que como eles enxergavam as circunstâncias. Porque eles se viam pequenos diante da situação. Eles se viam incapazes de dar conta, de lutar com aquela situação. Ou seja, eles estavam olhando para si mesmos, eles estavam olhando para as circunstâncias como se eles fossem capazes sozinhos, como se eles tivessem que dar conta sozinhos, como se eles fossem capazes de algo por si próprios. E então, quando eles se deparam com esse desafio um pouco maior, que de fato haviam gigantes e pessoas fortes vivendo ali na Terra Prometida, eles recuam, eles sentem medo, porque eles esquecem de olhar para o alto. E é Deus quem realmente capacita, né? É Deus quem realmente nos fortalece. Não somos nós por nós mesmos. E todas as vezes que nós escolhemos voltar os nossos olhos para nós mesmos, assim, é certo que nós vamos vacilar, né? Nós vamos recuar, querer recuar e sentir medo, porque de fato Deus não nos chama para fazer nada sozinhos. Ele espera que nós confiemos nele e entreguemos para ele todos os nossos problemas, né? E as circunstâncias todas, deixando com que ele conduza mesmo, né? Então, desse capítulo, a gente pode tirar grandes lições espirituais, das quais eu pude meditar e tenho, né, pensado. E a primeira delas, e eu acho que talvez a mais importante, é que a promessa de Deus, a gente precisa ter ciência disso, né, para que a gente não desista no meio do caminho, é que a promessa de Deus, ela não elimina os gigantes, né? O fato de Deus ter prometido algo e o fato de Deus ter te direcionado e te conduzido a algo, não significa mar de rosas. Não significa ausência de desafios, ausência de gigantes. Mas significa que Deus estará contigo em todos eles. Então que você já é vencedor, independente das circunstâncias, né? Independente do que você enfrentará. Nos confirmando e nos mostrando que, na verdade, a fé ela não é a negativa de problemas, mas é a confiança que emana do nosso coração, independente deles. A segunda lição que a gente pode tirar desse capítulo é que o medo, ele distorce a realidade, né? Muitas vezes a gente se depara com uma realidade e quando a gente é tomado pelo medo, a gente vê aquilo assim 10 vezes maior. Eu não sei se algum de vocês já passou por uma situação semelhante, mas que teve que encarar algum desafio
e que foi para esse desafio com medo, né? Que olhou para esse desafio com os olhos de medo mesmo, se deixou ser guiado pelo medo. Muito provavelmente você viu o desafio antes de fato passar por ele muito maior do que ele realmente era. E aí, quando você finalmente lida com aquele desafio, com aquela questão que estava te causando medo, no final dele, você, né, quase 100% das vezes a gente chega e fala: nossa, nem era, né, nem era esse bicho de 7 cabeças. E é justamente isso que acontece quando a gente deixa o nosso coração ser guiado pelo medo. A gente acaba distorcendo, alterando a realidade, né? E um desafio que é às vezes até pequeno, se torna enorme, porque a gente se vê tão menor, né, que qualquer outra coisa fica maior diante de nós, da nossa percepção de nós mesmos. Então, esse capítulo nos chama a termos entendimento pleno da nossa identidade com Deus. Né? Se nós soubermos quem nós somos em Deus e que Ele é conosco, nós não tem como a gente se ver pequeno. Né? E a partir do momento que a gente não se vê pequeno, os desafios ficam menores, se não do nosso tamanho, né? Menores. E a gente lida com eles de forma muito melhor, entendendo que nós temos um Deus que é soberano e que está no controle, né? Então esses desafios deixam de ser gigantes, né? E passam a ser ali desafios circunstanciais que fazem parte para que a gente alcance determinada coisa. A terceira lição espiritual que eu acho importante a gente tirar desse capítulo é que nem sempre a maioria ela tem razão, né? Ali, a maioria dos homens que voltaram da Terra Prometida trazem um relato dividido, né? Trazem ali que de fato a Terra era próspera, mas ao mesmo tempo trazem acima de tudo os desafios. Então colocam o medo acima de tudo. 10 espias haviam trazido um relatório ruim, 2 trouxeram um relatório bom. Né? E aí, quando a gente olha para essa circunstância, a gente pensa, em quem eu vou acreditar? Né? Claro que eu vou acreditar no que a maioria está falando, né? Só 2 me trouxeram um relatório positivo. É claro que eu vou acreditar nos 10. Só que nem sempre. Nem sempre a maioria ela é em quem nós devemos acreditar, né? É necessário que a gente apure os fatos e principalmente entendendo que um depoimento negativo, o medo, ele tem esse condão, ele tem essa característica de contaminar os demais com muita facilidade. A quarta lição que a gente pode tirar desse capítulo é que a visão espiritual determina o destino. Esse é uma lição preciosa, assim, porque quando a gente entende que devemos direcionar a nossa visão para Deus, quando a gente escolhe olhar para o alto, né, e em todas as situações da nossa vida, a todo momento, a gente escolhe olhar para o alto, para Deus. A vitória é certa. Não tem outro caminho senão a vitória, porque a vontade de Deus vai ser feita e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento em que a gente escolhe olhar, voltar os nossos olhos plenamente para Deus e não para as circunstâncias, o medo some, né? Porque a gente sabe que tem alguém muito maior cuidando ali do que precisa ser cuidado. E é interessante que aqui nós tivemos o mesmo cenário, né? A Bíblia conta 12 homens que viram o mesmo cenário, né? Se depararam com a mesma coisa. Eles viram a mesma terra, os mesmos homens vivendo ali, as mesmas cidades. Só que 2 escolhem voltar os olhos para Deus, né? Foi uma escolha mesmo. Eles poderiam muito bem ter falado, não, realmente, ali tem cada gigante que eu vou te contar, vai ser dureza de passar por ali. E, né, é porque a circunstância era a mesma. De fato, os gigantes existiam. De fato, seria um desafio ali, né? Seria um obstáculo ali. Era um obstáculo ali porque era inegável que os gigantes existiam. Mas ao invés disso, eles escolhem conscientemente, eles fazem essa escolha consciente de voltar os olhos para Deus e na promessa que Deus havia feito. Então, nesse momento, a fé fala mais alto que o medo. Eles olham e falam, gente, Deus já prometeu. É certo, não interessa o tamanho do desafio que a gente vai viver, não interessa se ele tem gigante, tem fulano, tem beltrano, né, esperando a gente. Importa é o que Deus nos prometeu. E se o meu Deus, naquele que eu confio, naquele que eu creio, é soberano, é poderoso,
é Deus acima de todas as coisas, acabou. Não tem o que vá nos impedir de entrar nessa terra, né? E em contrapartida, os demais escolhem olhar para o medo. E é uma escolha, né? Quando a gente encara essa postura como uma escolha pessoal e consciente, a gente consegue se conscientizar para as tomadas de decisões das nossas vidas. Todas as vezes que nós nos depararmos com algum desafio, né, e aí a gente passa por eles todos os dias, circunstâncias que às vezes ficam, fazem o nosso coração querer recuar, né? Às vezes fazem com que a gente sinta medo. Olhe para o alto. É Deus quem te capacita, é Deus quem possibilita que você viva o que você tem para viver, é Deus que te possibilita, inclusive, passar pelo vale para te mostrar que Ele é contigo, né? Então, é, é, escolha conscientemente voltar os seus olhos para Deus. E a quinta lição que a gente tira desse capítulo é que a rebeldia, ela também demonstra uma falta de confiança em Deus. Porque desacreditar na promessa é uma forma de rebeldia, de desobediência. Então que hoje a gente tire com essa lição, com essas lições todas, né, provenientes aí do capítulo 13 do livro de Números, que a gente não permita que o medo nos paralise, que a gente não permita que o medo anule aquilo que Deus tem para nós. Tenha a ciência que os gigantes existem sim, e eles vão existir, mas eles nunca, de maneira nenhuma, anulam a promessa que foi dada por Deus. E ela é soberana, ela é maior do que todos esses desafios. E que esses gigantes servem, inclusive, para revelar aonde a nossa fé precisa crescer, aonde nós estamos precisando ser moldados e lapidados por Deus. Então, que a gente medite nessa palavra, entronizando essa verdade para o nosso coração, dessa necessidade de voltar os nossos olhos para Deus, mas não negando a existência de gigantes, muito pelo contrário, né? Sabendo ali da existência deles, sabendo a existência de gigantes, de desafios, mas crendo na soberania de Deus para sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, que hoje a gente possa aprender a viver verdadeiramente pela fé e não pelo medo das circunstâncias do que vemos. E essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta e comente, nem que for um coração. Isso me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.